Doutor Roberto Arroio Farinazzo Júnior, ele é promotor de justiça da comarca de Barra do Bugres, nosso município vizinho. Doutor Roberto, a primeira palestra, o primeiro painel é com Vossa Excelência. Então, a partir desse momento, o microfone está à sua disposição para a sua apresentação. Lembramos que em seguida é o painel da Polícia Judiciária Civil, que será feito pelo delegado Dr. Fernando. Bom dia a todos, vamos lá, prometo ser breve. Inicialmente eu queria dizer que é um prazer muito grande, na verdade, mais que prazer, é uma honra poder estar aqui na presença das pessoas que, na verdade, são as pessoas que eu mais tenho admiração, e falo isso muito antes até de ser promotor de justiça. Eu desde sempre tive um grande respeito, uma admiração por todos os agentes que na verdade são heróis, a gente precisa reconhecer isso, e que labutam, trabalham duramente no combate à criminalidade no Brasil, Então os agentes de segurança pública, sobretudo os policiais, e aqui se incluem os policiais militares, policiais civis, os policiais penais, que são então muito mais do que apenas colegas e parceiros de trabalho, mas pessoas com as quais eu nutro profundo respeito, profunda gratidão também, porque os policiais cooperam muito para que o trabalho do Ministério Público na defesa da sociedade também seja exercida da forma mais eficaz possível. Então, realmente, é um grande prazer estar aqui. Eu estou vendo alguns rostos conhecidos, além das pessoas com as quais eu já conversei aqui, que estavam na banca. Eu não posso deixar de cumprimentar, então, alguns parceiros que já dividimos também alguns casos, tanto o Dr. Fernando, o Dr. Ivan, o Dr. Guilherme, o Dr. Gilcimar, a Cláudia, uma grande parceira aí da Polícia Civil também, o Major Furquim, a equipe da Força Tática, que também são grandes amigos pessoais meus, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou e me considero amigo da Força Tática e da Polícia Militar, da Polícia Civil como um todo, não só de Tangará da Serra, mas de Barra do Bugres e de toda a região. Portanto, ficam aqui os meus elogios, ficam os meus cumprimentos. Eu gostaria também de direcionar um pouco mais os meus cumprimentos. Eu estou percebendo que tem aproximadamente uns 20, 30, são alunos, então, acho que já são policiais militares e vão seguir carreira. Gostaria que vocês prestassem muita atenção, não só nas palavras aqui, que eu vou falar só uns 15, 20 minutinhos, mas nas palavras, obviamente, de todos os demais, porque, igual vocês ouviram, vocês acabaram de ter o que eu considero uma grande oportunidade, que é ouvir. Ela, por questão de tempo, já precisou se retirar, mas ainda assim, mesmo na ausência dela, eu preciso fazer os elogios à Coronel Suzane, que é uma pessoa que eu digo, principalmente para os novos policiais, que se vocês conseguirem ser e conseguirem fazer pelo menos metade do que a Coronel Suzane fez pela Polícia Militar e pela população de Mato Grosso, fez e continua fazendo, vocês vão ter uma carreira muito honrosa, uma carreira muito promissora, uma carreira muito feliz. Então prestem muita atenção nessas pessoas, como a Coronel Suzane, por exemplo, que devem ser uma grande inspiração para o trabalho de vocês. Aqui, sem muitas delongas, a gente tem uma questão de tempo e na verdade já estamos atrasados, então eu vou tentar falar aproximadamente 15, 20 minutos a partir de agora com vocês. Eu queria falar de um tema que eu confesso para vocês que decorreu até de um livro que eu li recentemente, e essa fala que eu tenho com todos vocês é quase para mim uma terapia, porque na verdade é um tema que vem me causando no meu trabalho como promotor de justiça uma verdadeira angústia, um verdadeiro sofrimento até psicológico, e eu compartilho como se estivesse aqui
numa terapia e vocês serão então os meus terapeutas, porque vão me ouvir, e eu tenho certeza que alguns vão concordar comigo e outros vão discordar. E é exatamente essa a missão, é exatamente esse o propósito desse evento. As pessoas vêm aqui, compartilham as suas opiniões, compartilham as suas experiências, os seus pontos de vista, e eu espero realmente que algumas pessoas concordem e que algumas pessoas discordem do que eu estou falando. Porque se a gente não tiver também discordância, pontos de vista que sejam divergentes, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não aperfeiçoa. E aqui eu peço licença para também deixar muito claro que o que eu vou dizer a partir de agora é realmente reflexo do que eu vejo no país, é reflexo da minha experiência, que não é muita, mas da minha experiência profissional, mas, sobretudo, é um ponto de vista pessoal. Eu sou promotor de justiça, mas não estou falando aqui na condição de promotor de justiça. Eu queria deixar isso bem claro. Então, o que eu falo aqui não necessariamente representa a opinião do Ministério Público. O que eu falo aqui representa a opinião do Roberto Farinazzo enquanto cidadão, enquanto pessoa. Não é uma opinião necessariamente institucional, é uma opinião realmente pessoal. Mas o que eu noto que existe no nosso país, e aqui talvez isso vai ser motivo, um tema um tanto quanto polêmico. Eu fui convidado ontem, assim, meio em cima da hora para falar, e como eu tinha lido um livro um tempo atrás, falei, já sei, vou tentar falar rapidamente sobre as impressões que eu tive e sobre esse ponto que está me angustiando, que é um retrato da realidade brasileira, que nós estamos vivendo hoje uma verdadeira, e a palavra é essa, infelizmente não dá para poupar palavras aqui, até porque não é do meu perfil ser tão polido, uma verdadeira bandidolatria. Bandidolatria é o que existe, é o estado de coisas que se pôs no nosso país. O que é bandidolatria? Bandidolatria, como o próprio nome me parece indicar, é um certo apreço, um certo afeto, talvez um amor, e o nome indica, uma verdadeira idolatria que algumas pessoas no nosso país parecem ter com quem? Com bandidos. Algumas pessoas parecem nutrir um verdadeiro afeto por bandidos, por criminosos. E é muito difícil para a segurança pública, é muito difícil para a sociedade enfrentar rigorosamente a criminalidade, se parte da sociedade, se parte do Estado, se parte do governo parece apoiar a criminalidade. Então a gente tem uma resistência muito grande na segurança pública para combater a criminalidade, se uma parcela da sociedade, digo mais, uma parcela do governo, uma parcela do poder executivo, uma parcela do poder legislativo, uma parcela do poder judiciário parece apoiar a criminalidade, parece ter afeto e amor por bandidos, e isso realmente dificulta muito o nosso trabalho. Aqui, se contrapondo ao meu próprio argumento, muitos vão dizer, porque eu ouço esses discursos por aí, e eu sou professor universitário e ouço isso, inclusive, em universidades Brasil afora, e é um discurso que, na minha opinião, obviamente eu posso estar errado, mas na minha opinião, existe um discurso que é transmitido Brasil afora, que não é nem apenas equivocado, é desonesto, é intelectualmente desonesto. As pessoas falam que o Brasil é um país extremamente punitivista. O Brasil é um dos países mais punitivistas que existem. O Brasil pune demais. Isso está equivocado e isso é intelectualmente desonesto. Me perdoem quem
é quem discorda. Mas quem defende isso, quem fala que o Brasil é um país extremamente punitivista, tem uma arma nas mãos, um argumento, que é um argumento também aparentemente desonesto, no meu ponto de vista pessoal, que é dizer, como nós não somos punitivistas, se nós aqui, o Brasil, temos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Aí as pessoas ainda dizem, olhem aí nos seus celulares, olhem no Google, ou qualquer forma hoje, né, de inteligência artificial, e verifiquem nos números oficiais qual é o tamanho da nossa população carcerária. Alguém sabe? Não. Olha só, se vocês fizerem uma pesquisa na internet, esse número oscila, até porque o número de presos realmente oscila, porque nós temos uma porta giratória, as pessoas são presas e saem quase que instantaneamente, e porque a forma de contabilizar também muda, tem metodologias diferentes. Mas se vocês olharem, prestem atenção em mim, se vocês olharem na internet, vocês vão verificar que alguns dizem que nós temos 700, 800, 900 mil presos. E aí as pessoas se apegam nesse número e dizem, como não dizer que um país com 700 a 900 mil presos não é um país punitivista? Vejam onde começa o equívoco e talvez, eu diria, a desonestidade intelectual. Nessa contagem oficial, que o próprio governo federal às vezes nos transmite, e fala que nós temos 700 a 900 mil presos, eles contabilizam como presos as centenas de milhares de pessoas que estão cumprindo pena em regime semiaberto. Está cumprindo pena no regime semiaberto? Então você está preso. Regime semiaberto é uma pena privativa de liberdade. Logo você está privado de liberdade. Quem está privado de liberdade está preso. E aí conta. E aí aparece lá, nós temos 900 mil presos. Opa, apagaram as luzes aí. Quem é policial realmente ri de raiva, né? Porque em vários estados da nossa federação, e aqui inclui o estado do Mato Grosso, os policiais sabem disso, mas nós temos pessoas da sociedade, empresários aqui, que não sabem. Uma pessoa que é condenada aqui no estado do Mato Grosso, por exemplo, eu fiz um júri essa semana por tentativa de homicídio, em que o sujeito tirou uma faca da cintura e deu 5 facadas na vítima, mas por Deus, milagrosamente essa vítima sobreviveu. Mas esse sujeito, que inclusive é um faccionado, é um membro do Comando Vermelho, e que tirou a faca da cintura e enfiou essa faca 5 vezes na vítima, como a vítima não morreu, esse sujeito foi condenado por tentativa de homicídio, e aí por ser tentativa a pena cai muito, e ele pegou 7 anos de reclusão, em regime semiaberto. E aí eu pergunto para vocês, já respondendo, 7 anos de reclusão, ele vai ficar quanto tempo preso será? Resposta, nem 1 minuto. Nem 1 minuto. Mas 7 anos de reclusão? No semiaberto? Não vai ficar nada preso? Não fica preso. No Brasil, até 8 anos de reclusão, em regra geral, semiaberto. Mas eu conheço, eu já ouvi falar, semiaberto é aquele que você fica livre de dia e só dorme à noite no estabelecimento, né? Que estabelecimento? Mas como assim? Não, porque a lei fala que você dorme, você vai ter que ficar preso uma parte das tuas 24 horas que você tem no dia. Tá, mas que estabelecimento? Onde tem estabelecimento semiaberto aqui no estado do Mato Grosso? Não tem. E aí o nosso judiciário então interpreta, não tem? Então vamos fazer o seguinte, condenou no semiaberto, deixa todo mundo no aberto. Essas milhares e milhares e milhares de pessoas que foram condenadas no semiaberto,
todas no estado do Mato Grosso cumprem pena no regime aberto, livres, leves e soltas. E na contagem está lá, estão presas. Aí o Brasil pune demais, são muitos presos. Será que são muitos presos mesmo? Então vocês perceberam que existem mecanismos fraudulentos de interpretação e de induzimento a erro da população em geral nessa interpretação. E as pessoas são condescendentes com isso. Quando eu falo que as pessoas são condescendentes, é o que eu estou dizendo. A gente tem parcela de culpa, porque tem gente que tem esse tipo de visão, pode ser dentro do Ministério Público, tem muita gente dentro do Judiciário que tem essa interpretação extremamente equivocada e que cultua o que eu chamo de bandidolatria. Tem gente dentro do Poder Executivo, dentro do Poder Legislativo, dentro de todos os poderes, todas as instituições, com interpretações que me parecem se agarrar num extremo apreço, amor, idolatria a bandidos. Fazem de tudo, todo o malabarismo que se fizer necessário para proteger quem? Não a sociedade, mas os seus bandidos. Como dizem, os nossos criminosos, que a gente ouviu por aí, né? Então, vejam que o nosso país passa por um estado de coisas que realmente é lamentável. Tem como piorar isso? Tem como piorar muito. Porque aí vocês, eu aposto que alguns estão pensando assim: ah, promotor, mas então você está falando que o Brasil não tem muitos presos? Que toda essa numeração, todos esses dados são falsos, logo a gente não tem preso. A nossa população carcerária é pequena. É isso que você está dizendo? Mais ou menos. Por quê? Obviamente, nós não temos 900 mil presos, como dizem por aí, mas pessoas efetivamente presas de verdade, nós temos lá, eu acredito que mais ou menos 400 mil presos. E aí, se me perguntarem, mas você acha isso pouco? Eu diria, em números absolutos, dizer que 400 mil pessoas estão presas, que isso é pouco, que isso é insignificante, eu também não cometeria a audácia de dizer que isso é pouco. Agora, em números proporcionais, não em números absolutos, mas em números proporcionais, sim, correndo o risco de estar equivocado, depois vocês que me dirão, eu acho que 400 mil presos no Brasil é sim muito pouco. É muito pouco. Bom, para a gente analisar números proporcionais, a gente tem que ter algumas formas de comparação. A gente tem que ter uma metodologia para aferir essa proporcionalidade. Quantos habitantes, por exemplo, tem o Brasil? O Brasil acho que 210, 215, 220 milhões de habitantes. Então, assim, uma coisa é certa, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Então, o primeiro ponto, se nós temos menos de 500 mil de pessoas efetivamente presas, qual é a conclusão que nós chegamos? 99,6% da população brasileira está solta. Nós temos aproximadamente 0,4% da população brasileira presa. Então nós prendemos demais 99,5% da nossa população, que é extremamente criminosa, está solta e nós prendemos demais? Não me parece que, comparando com o tamanho do Brasil, que a nossa população carcerária seja tão grande quanto dizem. Vamos analisar outra coisa. E a nossa criminalidade? Os policiais sabem 1000 vezes melhor que eu. Eu não vou falar de todos os crimes, porque eu teria que ficar um ano falando aqui, eu tenho mais uns 5 minutos apenas. Mas quantos, olha só, doutor Fernando, que está numa das cidades que mais mata no estado do Mato Grosso. Quantos homicídios, que é Barra do Bugres, né? Quantos homicídios são praticados por ano no Brasil? Isso oscila. Já teve ano que foram 60 mil.
Teve ano que foram 50, 40, oscila. Então vamos colocar uma média de 50 mil homicídios, e hoje em dia, grande maioria praticados por organizações criminosas, 50 mil homicídios por ano no Brasil. Os dados, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é oficial, é só fazer uma consulta simples. Os dados nos dizem, e aí eu não estou falando que essa é a taxa de Mato Grosso, a Polícia Civil no Mato Grosso é diferenciada, mas em âmbito nacional, desses 50 mil homicídios, sabe quantos que são elucidados? Elucidados a ponto de terminar com um indiciamento ali na delegacia, de ter uma autoria pelo menos mais ou menos certa, de ter pelo menos indícios. 30%. Então assim, dos 50 mil homicídios, sendo que a maioria facção criminosa, 70% dos nossos assassinos não vão ser nem processados. Olha como que compensa ser criminoso no Brasil. Se você matar alguém hoje, a chance de você ficar de boa, dando risada na sua casa e nada te acontecer, é muito maior do que a chance de você ter dor de cabeça com o processo. Principalmente se você for um faccionado. Então compensa. A maioria das pessoas sequer será processada. Uns 30% serão processados. E aí vai para quem? Vai para o judiciário. Vai para o judiciário, começa a ter prescrição, começa a ter nulidade, começa a ter todo tipo de manobra. Quantos ao final são condenados desses 50 mil homicídios? Ao final das contas não tem 10% de gente condenada. Mais de 90% dos nossos assassinos não são condenados, ficam 100% impunes. E dizem por aí que nós prendemos muito. Isso é uma bandidolatria. É muito difícil trabalhar com segurança pública no Brasil. As pessoas vão ficar soltas. Deixa eu falar outra coisa. Alguém se arrisca, se alguém quiser me interromper, fiquem 100% à vontade. Quantos crimes nós temos aproximadamente? Eu não contei, eu fiz até uma checagem mais ou menos, nem a inteligência artificial sabe ao certo, porque depende da metodologia de contagem também. Mas olha só, doutor Fernando, quantos crimes mais ou menos nós temos previstos no nosso Código Penal? E assim, Código Penal é uma lei, nós temos centenas de leis. Só no Código Penal, só em uma lei, quantos crimes tem previstos ali mais ou menos? Aproximadamente 200. Nós temos aproximadamente 200 tipos penais, 200 crimes previstos só no Código Penal. Desses 200, quantos, sobretudo quando o réu ainda não tem condenação anterior com trânsito em julgado, quantos desses 200 crimes, se a pessoa for condenada, o regime inicial vai ser necessariamente o fechado? Menos de 10. Menos de 10. Tentem pensar em mais de 10 crimes que, se for condenado, necessariamente o regime é fechado. Não tem. Não tem. Então, quase 100% dos crimes previstos na nossa legislação, por isso que eu falo, está todo mundo envolvido. Começa no poder legislativo, porque a nossa lei é extremamente fraca, distorcida, deturpada, insuficiente para combater. Não tem como combater a criminalidade com a lei que nós temos hoje. Não tem como. Como que eu penso num Código Penal em que de 200 crimes eu tenho menos de 10 que vão comportar o regime fechado? Quase todo mundo, vejam, quase todo mundo não chega a ser condenado, mas se for, o regime não vai ser fechado. Se for, vai ser punido, mas nem tanto assim. Então não dá. Não dá. Ah, mas vamos falar dos crimes mais graves? Vamos falar dos crimes mais graves. Fala um crime aí qualquer, doutor Fernando. Você falou o único que eu não queria que você falasse. Vamos, latrocínio é um roubo qualificado. Vamos falar é porque o latrocínio, porque aí também já é demais, aí seria sacanagem, né?
Mas o roubo, um roubo que você mete a arma na cabeça do sujeito, faz o sujeito te passar a carteira, rouba a caminhonete dele, às vezes dá uma surra nele, mas não mata, não é um latrocínio. O roubo normal. A pena do roubo hoje que foi aumentada, porque antes a pena mínima do roubo, vocês sabem, artigo 157, 4 anos. Hoje, 6 anos. Se eu pratico um roubo e pego lá 6 anos, lembra o que eu falei? 6 anos. Se eu não tinha condenação transitada em julgado antes de praticar esse roubo, eu que sou assaltante, que saco minha arma, enfio na cara de alguém, tomo o que essa pessoa tem, se eu der muito azar de ser condenado por esse roubo, regime semiaberto, que no Mato Grosso a gente chama de sempre aberto, porque não tem lugar para cumprir, fica em casa. Fica em casa fazendo o quê? Roubando. É isso que ele sabe fazer, né? Roubando. Fala outro crime. Estupro. O estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal. Vocês devem ter pensado, estupro, falou um crime grave, hein? Crime dos que causa maior repulsa social. Artigo 213 do Código Penal, se quiserem consultar. Qual que é a pena mínima do estupro também? 6 anos. 6 anos. O que acontece com o estuprador? Semiaberto. Ô Roberto, e se eu estuprar, e eu estou falando, não é só com base no que eu estou vendo na lei, eu estou falando com base no que eu estou vendo todos os dias, na minha profissão, lendo sentença e olhando dentro dessa sentença, qual é o regime que está sendo aplicado. Eu vejo, o sujeito estuprou, foi um estupro qualquer, ele estuprou uma criança de 3 anos, e isso é estupro de vulnerável, artigo 217A, qual é a pena? 8 a 15. O nosso judiciário, eu conheço juízes excelentes, na verdade eu tenho muita sorte, da grande maioria dos juízes com quem eu trabalho são ótimos, mas não são todos, eu tenho sorte, mas o nosso judiciário tem uma cultura, isso se tornou cultural, e isso que eu estou falando não é opinião, porque é só a gente olhar a maioria das decisões judiciais, cultura da pena mínima. Quase todo mundo, quando é condenado, recebe pena mínima. Dosimetria de pena é muito mal feita no Brasil. Reflexo do quê? Bandidolatria. Então o sujeito ele é condenado por um estupro de vulnerável e ele tem uma chance, policial, altíssima de pegar quantos anos? A pena mínima, 8. 8 ainda dá semiaberto? Dá. Mas ele estuprou uma criança. Ele tem chance de ficar em liberdade? Tem. Então o assaltante tem, o estuprador tem, e o traficante, qual que é a pena do tráfico? Os policiais sabem, 5 anos. 5 anos. Qual é o regime? Semiaberto. Não dá para trabalhar desse jeito. A gente percebe que quase ninguém é preso, quando é preso e for condenado, se for condenado, a lei passa a mão na cabeça, se a lei não passou, o juiz passa a mão na cabeça. Se o sujeito der muito azar, uma coisa que os policiais veem muito, e vão treinando aí futuros policiais, a paciência que vocês vão ter que ter, e a injustiça pelas quais vocês vão passar, porque quando o bandido der muito azar, falo muito azar porque na maioria dos crimes eles não são presos em flagrante, mas quando eles derem muito azar de serem presos em flagrante, eles vão ter um direito que se chama audiência de custódia. E aí, em menos de 24 horas, eles vão estar tomando café numa sala em que a juíza vai perguntar se a temperatura do ar-condicionado está boa. E esse sujeito que vai passar por uma audiência de custódia, na maioria dos casos, eu faço audiência de custódia todo dia, mais da metade dos casos, mesmo tendo sido preso em flagrante delito, a dúvida se ele praticou o crime é quase zero. Na maioria dos casos, o que vai acontecer com o bandido na audiência de custódia? Rua, ele vai sair. Só que alguém, policial, vai ocupar a cadeira dele. Quem? O policial. Porque ele vai dizer, como diz na maioria dos casos, que no momento em que foi preso, apanhou, foi torturado. Você está negando que existe tortura? Não. Mas que existe muita invenção, que existe muita distorção, que existe muita manobra, que existe muita maldade, inclusive muitos presos são orientados nesse sentido. Acontece, eu vejo o que acontece. Tem certas alegações que estão escancaradas que são mentirosas.
E aí o sujeito que acabou de cometer um crime, ele sai. Só que ele inventa que foi torturado. E quem automaticamente vai responder é o policial. Vai responder. O juiz vai mandar oficiar a corregedoria na hora. A sindicância está aberta. Preparem-se. Vão responder. Mas a pessoa que vocês prenderem, essa muito provavelmente será solta. Como encarar o problema da segurança pública se continuarmos cultivando essa ideologia que eu poderia chamar de bandidolatria? E eu encerro também fazendo a pergunta: se a polícia prende e na audiência de custódia o sujeito sai, e os policiais sabem do que eu estou dizendo muito melhor do que eu, às vezes o policial chega a prender o sujeito 2, 3, 4 vezes, fala, não é possível que eu estou prendendo a mesma pessoa pela 4ª, pela 5ª vez. E se a polícia prende, o judiciário solta, a polícia prende, o judiciário solta, e aí esse sujeito solto, certo dia, entra em confronto, troca tiro com a polícia e morre. A pergunta é: quem matou esse sujeito? Foi a polícia? Ou foi o sistema de justiça que deixou ficar na rua aquele que nunca deveria ter saído? Obrigado. Agradecemos a ilustre palestra do Dr. Roberto Farinaso. Obrigado pela contribuição aqui, a presença do Ministério Público. Convidamos o presidente do Consegur para fazer uma singela entrega nesse momento. Fica ali, Roberto. Uma singela homenagem em nome do Consegur. Doutor Roberto, gostaríamos aí, em nome do Consegur, estar agradecendo aí a enorme colaboração que o senhor, representando aí o Ministério Público, Barra do Bugres, com aí o conhecimento que o senhor nos trouxe nesta manhã. Muito obrigado, é uma singela homenagem diante a grandeza aí dos conhecimentos passados. Muito obrigado. Damos sequência ao nosso evento, à manhã de palestras, e quero convidar nesse momento, com muito carinho e respeito, o delegado de polícia, Dr. Fernando Filio Albuquerque Marques, que vai fazer a sua apresentação nesse momento.